Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre imunidade inata parte 1. Bora pro vídeo. Então tá, gurizada, considere esse vídeo como uma introdução à imunologia, beleza? Porque a resposta imune inata é a primeira resposta imunológica do nosso corpo, tanto porque ela inclui a inflamação, aquela primeira resposta quando a gente tem uma lesão celular, correto? Ou uma lesão vascular, ou ambas. Mas o que você precisa entender? A imunidade inata, ela é inespecífica. Por quê? A minha imunidade inata é a mesma que a sua. Ela independe do patógeno, beleza? Ou independe do mecanismo de defesa da pessoa. Todo mundo tem o mesmo tipo de resposta, as mesmas células que vão atuar da mesma forma. E ela também serve como uma ponte para a imunidade adaptativa. Aí sim, a imunidade adaptativa ela é sim mais específica, beleza? Porque daí a gente fala ativação de linfócitos, produção de anticorpos, é mais específico. Então, o que define a imunidade inata é que ela é inespecífica. Então, você tem que lembrar disso aqui. Então, vamos entender como ela realmente funciona. Eu vou dividir a imunidade inata em duas partes, tá? Esse primeiro vídeo, como você viu no título, eu vou falar dos receptores e como a gente identifica um patógeno, tá? Na resposta inata. Mas ela tem a sua segunda parte, que é o quê? As células, beleza? Esse processo inicial é para ativação das células e atração delas. Mas cada célula que compõe a resposta inata, ela age de uma forma específica. Beleza? Ela age de um jeito diferente da outra. Então, vamos lá. O que a gente tem na primeira imunidade aqui? A gente tem duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa é a nossa barreira físico-química. É o seguinte, a gente tem aqui uma mão, fechou? E vamos dizer que a gente fez uma lesão nela, tá? Aqui, ó, a gente fez um corte, beleza? Certo. E aí você já sabe, se a gente tem um corte em qualquer estrutura da nossa pele, correto? E que está sangrando, a gente teve lesão vascular, claro. Mas a gente também teve lesão celular, porque aqui a gente tem células, perfeito? Então vou partir desse princípio aqui. A gente rompeu a barreira física, falando da pele, e a barreira química, por quê? Aqui eu desenhei uma camada, tá? Como se fosse a membrana plasmática de uma célula. E esses verdinhos são antibióticos humanos. O que eu quero dizer com isso? As nossas próprias células produzem moléculas, proteínas, que agem de forma antibiótica. O que isso quer dizer? Quando entra um patógeno na lesão, ele se depara com as primeiras moléculas de defesa. E a gente chama elas de alarminas. E a gente tem vários tipos, na verdade. Elas podem ser chamadas de defensinas. A gente também tem as catelicidinas. São vários tipos de proteínas, moléculas que atuam como se fossem antibióticos, tá? Vou abreviar dessa forma, beleza? Mas, caso a nossa lesão ou o nosso patógeno, que eu vou colocar aqui até como bactéria, tá? Vamos colocar como se fosse uma bactéria. Aqui você já me identifica que é uma célula, perfeito? Então, só que é uma célula lesionada. O que acontece? Quando a gente rompeu a barreira física e a barreira química, a gente tem a segunda linha de defesa. Essa é a primeira. A segunda linha de defesa são as células imunes, beleza? Que vão chegar ali no local e aí vão degradar aquele patógeno ou liberar moléculas para que a gente inicie uma resposta mais específica, indo para a resposta adaptativa. Então, aqui a gente está num processo do quê? De inflamação. Como eu falei, a inflamação ela é a primeira resposta que ocorre quando a gente tem uma lesão ou quando a gente tem um processo infeccioso, tá? Por quê? Às vezes um simples corte na mão ele pode não causar nada, mas dependendo do tipo de corte ou do ambiente, enfim, a gente pode se contaminar, tá? Podem entrar bactérias, tanto externas ao nosso corpo, quanto bactérias que façam parte da nossa flora cutânea. Porque você acha que não, mas a gente tem bactérias na nossa pele, beleza? Outra coisa, aqui eu estou falando da pele, mas a gente tem três interfaces, ou seja, três superfícies, vamos colocar dessa forma, que separam o nosso meio interno do meio externo. E são elas, a pele,
Aí a gente tem as mucosas do trato digestivo, tá? Boca e ânus. E a mucosa respiratória, beleza? Nosso nariz, que aí leva lá para faringe, laringe e tal, traqueia. Então perceba, sim, o nosso sistema respiratório tem conexão com o meio externo. E o digestório também. E a pele nem se fala. Então, esses são os 3 principais. Vou até colocar aqui, fechou? Porque a barreira física é justamente isso, tá? Não é só a pele. Então, vamos fazer uma ponte para cá. A gente tem a pele, a gente tem o trato gastrointestinal e a gente tem o sistema respiratório. Perfeito? Então tá. Agora sim, a inflamação. E eu falei para você que a gente tem dano celular ou a gente pode ter uma infecção aqui. Olha que interessante. Se você não viu o vídeo de inflamação do canal, veja, porque eu falo de uma molécula ou de um padrão molecular específico, que eu vou trazer aqui agora. Que são o quê? Os DAMPs. Você lembra dos DAMPs? Padrões moleculares associados ao dano. Dano de quem? Dano das células, tá? Então vamos trazer eles aqui, ó. Tá vendo esses laranjinhas? Quando a nossa célula ela é danificada, seja pela própria lesão, ela libera esses padrões moleculares, que a gente vai chamar de DAMPs. Mas quando entram patógenos, como algumas bactérias, e aqui eu estou falando das gram-negativas, olha que interessante. Porque as gram-positivas também liberam ou iniciam uma resposta imune, tá? Mas gram-negativas elas têm o que a gente chama de lipopolissacarídeo. É um dos principais componentes da membrana celular ou da parede celular das bactérias que gera uma resposta imunológica. Que daí eu quis representar ele por esse verdinho, beleza? Eu vou abreviar como LPS, lipopolissacarídeo. Você vai ouvir bastante esse nome. E aí ele representa o quê? Um PAMP. Por quê? Os PAMPs são padrões moleculares associados ao patógeno. Então a gente tem aqueles associados ao dano e associados ao patógeno. E eles, de forma geral, a gente pode chamar de antígenos. Então vamos trazer esse conceito aqui. O que é um antígeno? Antígeno é qualquer molécula que gere uma resposta imunológica. Perfeito, tá? Então o antígeno inclui tanto os DAMPs quanto os PAMPs. E é uma molécula que inicia ou estimula uma resposta imunológica. Mas ela estimula através de quem? De receptores. Receptores imunológicos. Ou receptores de reconhecimento de padrões. E a gente chama esses receptores de RRPs. E aí, por que tem 2 flechinhas? Porque eles são diversos, mas nesse vídeo eu vou falar de 2 que são mais interessantes e mais importantes. Tem um que é absurdo, que é o TLR, ou o famoso receptor Toll-like. Eu já vou explicar sobre ele. E a gente tem o NLR, que é o receptor Nod-like. Vamos falar primeiramente do receptor tipo Toll, tá? Ou Toll-like. Ele é esse daqui. E ele pode estar tanto na membrana da célula, que foi dessa forma que eu quis representar, quanto dentro de vesículas, tá? De endossomos, que a gente chama, que eu quis representar aqui. Fechou? Por quê? As nossas vesículas intracelulares, elas são formadas por componentes da membrana. E se a gente tem esses receptores aqui, quando a gente forma uma vesícula, como é o exemplo da endocitose, aí que vem o endossomo, a gente engloba também esse receptor e ele fica desse jeito. Mas por que que é interessante que a gente tenha receptores Toll-like assim e receptores Toll-like dessa forma? Porque às vezes alguns patógenos conseguem entrar na nossa célula e passarem despercebidos por esses aqui. Mas se eles entram dentro de vesículas, esses receptores aqui conseguem identificar aqueles patógenos que passaram direto aqui. Então olha como o nosso corpo ele é interessante, ele é muito inteligente, beleza? Então tá, como que a gente ativa esses receptores tipo Toll? Aqui funciona daquele jeitinho que é a transdução de sinal. Vamos se ligar aqui. Quando a gente tem a ativação dessa porção externa do receptor Toll-like, e como que a gente ativa ele? Pela própria presença do patógeno ou por determinado antígeno que vem aqui e estimule essa porção, ou que tenha sido endocitado e vai estimular essa porção aqui. É o mesmo esquema. E o que vai acontecer? A gente vai correr um sinal para dentro da célula, para o citosol, dessa forma aqui,
E aí aqui é como se fosse a porção finalizadora. Aqui você tem que saber de transdução de sinal, porque é uma cascata enzimática, tá? A gente vai ativando tudo que tem dentro da célula para gerar a resposta final. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que sinalizar para as proteínas efetoras. Mas nesse caso, olha que interessante, a gente está numa resposta o quê? Imunológica, não é? Então a gente tem que produzir o quê? Citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão celular, porque se você já estudou inflamação, você sabe. Se a gente está falando de inflamação, a gente precisa de células inflamatórias e elas estão dentro do vaso, então elas têm que fazer a diapedese, precisa de molécula de adesão para isso. Se elas estão dentro do vaso, a gente precisa atrair elas, e aí entra as quimiocinas. As citocinas, pô, isso é importante pra caramba, porque a gente precisa ativar todas as células que estão ali do lado, células endoteliais, células inflamatórias, beleza? Então é uma resposta totalmente interconectada. Olha que interessante, tá? E aí, aqui, as nossas moléculas efetoras são fatores de transcrição. Transcrição, a gente está falando de genética, fechou? Vou até desenhar um DNAzinho aqui. Então são fatores de transcrição. Quando eles forem ativados, através da sinalização, eles medeiam a sua função de transcrição. Vamos sacar quais são os principais fatores de transcrição, e a gente tem dois, tá? A gente tem um que você vai ouvir falar muito sobre, que é o fator nuclear kappa beta, ou NF-κB, fator nuclear kappa beta. E a gente tem o IRF, que é o fator regulatório de interferon. Esse daqui é um pouco mais tranquilo, por quê? Ele vai ser responsável pela transcrição dos interferons, beleza? E os interferons, eles são importantes porque eles têm uma resposta antiviral. Isso daqui é importante pra gente. E aí, a via do IRF a gente já matou. Agora se liga que é um pouquinho mais complexa a via do fator nuclear kappa beta. Por quê? Ele produz ou estimula a síntese de citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão celular, que a gente chama de CANs, como você já deve ter visto, a VCAM, que é a molécula de adesão vascular, ou a ICAM, molécula de adesão intercelular, tá? Quem produz elas é esse carinha aqui. E aí que entra a ponte para a imunidade adaptativa. Por quê? Você vai ver no vídeo de imunidade adaptativa que a gente, para estimular linfócitos, para estimular a produção de anticorpos, a gente precisa de coestimuladores. E quem estimula a síntese é o fator nuclear kappa beta. Tá fazendo sentido a importância disso aqui? Tá? Então vamos deixar ele aqui, ó. Coestimuladores. Não coube, eu vou deixar abreviadinho ali para você. E aí se liga. Aqui está a importância do receptor Toll-like, beleza? É simplesmente por isso que você precisa saber isso daqui. Vamos recapitular rapidão, que daí a gente finaliza com os receptores Nod-like. Então se liga, a gente teve uma lesão, teve um processo inflamatório. Isso vai resultar em liberação de dumps e pumps, padrões moleculares associados ao dano celular e a patógenos, tá? E o principal pump é o LPS, presente em bactérias gram-negativas. E aí se liga aqui, esses padrões são antígenos, que são moléculas que geram uma resposta imunológica através da ativação de quem? De receptores de reconhecimento de padrão, que podem ser diversos, tá? Mas a gente tem os Toll-like e os Nod-like. O Toll-like ele estimula a ativação de dois fatores de transcrição essenciais, o NF-kappa beta e o IRF. O IRF é responsável pela ativação da via de resposta antiviral e o fator nuclear pela produção de todas as moléculas da nossa resposta imunológica, tá? Citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão e coestimuladores que vão fazer a ponte para a resposta adaptativa. Pronto. Se você entendeu isso daqui e achou fantástico, dá o like aqui, se inscreve no canal para dar aquela força e vamos finalizar esse vídeo então. Os receptores Nod-like, perceba uma diferença. O Toll-like ele pode estar dentro da vesícula ou na membrana, mas o Nod
ele tem uma especificidade, porque ele se encontra no citosol. Então a gente vai fazer ele dentro da célula, tá? Aqui é o citoplasma. Mas ele consiste numa ativação de 3 componentes. Primeiro, sim, a gente tem aqui o nosso receptor Node-like, beleza? Então sim, aqui é o nosso NLR. Mas, olha que interessante, ele precisa de uma molécula que a gente chama de molécula adaptadora. Então eu vou colocar aqui do lado, ó, molécula adaptadora. Fechou? E por último, ele tem uma proenzima, que a gente chama de procaspase 1. E aí é como se ela fosse mais ou menos dessa forma aqui. E o que que isso vai formar pra gente? Se a gente montar esse bonequinho, a gente tem um Megazord. Então olha aqui, só que agora ele tá com cara de mal aqui, ó. Vamos deixar ele com cara de mal. Porque tu vai se ligar o que que ele vai fazer. Porque, claro, se a gente juntou todas essas estruturas, ele muda de nome. E aí o nome disso daqui é inflamossomo. Vamos escrever isso porque é importante. A gente tem o inflamossomo. Acho que coube aqui, acho que dá para enxergar aí. Formado o inflamossomo, composto aqui pelo NLR, a gente ativa a enzima que antes ela estava inativa, que era a procaspase. Se ela foi ativada, ela se transformou em caspase 1. Então, vamos mudar esse nomezinho dela. Qual que é a função da caspase 1? Ativar procitocinas. Ou seja, citocinas que foram produzidas pelo NF-kappa-beta, mas que ainda não estão ativas. Como, por exemplo, a prointerleucina 1-beta. Simplesmente uma das principais citocinas do nosso corpo. Aquela mesma que estimula a síntese de sistema complemento lá no nosso fígado, de fibrinogênio ou também de proteína C reativa, aquelas proteínas de fase aguda da inflamação, e que também lá com o TNF-alfa estimula a febre no nosso hipotálamo. Cara, é muita função para ela. E quem ativa ela é a caspase 1. Então, quando a gente ativa a caspase, ela vem e ativa várias citocinas aqui pra gente. Beleza? E aí sim, a gente tem a função inflamatória e ativação de várias células inflamatórias. Perfeito? Que vão fazer o quê? Perpetuar a nossa imunidade inata, que é a resposta inicial, mas através da síntese de coestimuladores e da ativação e atração de macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, aí sim a gente fica mais perto de ir para a resposta imune adaptativa. Se você não sabe o que é uma célula dendrítica, você vai entender melhor no próximo vídeo. Por quê? Aqui você tem que entender como que a gente ativa esses receptores imunológicos, porque eles estão presentes em todas as células inflamatórias, tá? É através daqui que a gente entende a síntese de citocinas, quimiocinas e a conexão com a resposta adaptativa. Então eu espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo se gostou. E até a próxima. Valeu!